Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do nosso canal do Laranja, e hoje estamos aqui para falar de Fluminense versus Palmeiras, afinal, hoje, novamente, é dia de Flu. Fluminense com o Marcão à frente da equipe, né? Voltaremos aí, depois de um tempo, a ver o marconismo dentro de campo, e a gente espera que o Fluminense faça uma partida digna contra o Palmeiras, dentro de casa, hoje às 16h30 desse chuvoso sábado no Rio de Janeiro. Tá? Falando um pouquinho sobre a equipe do Palmeiras, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, mas vem aí de um empate em casa contra o Internacional, né? E esse empate caiu muito mal lá no Palmeiras, porque a distância do Palmeiras para o Flamengo diminuiu em 2 pontos. Então, o Palmeiras com certeza vai vir com tudo para cima do Fluminense. A princípio, eu achei que o Palmeiras fosse escalar o time reserva, porque o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño por 1-1 dentro de casa na primeira partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, mas não. O Abel Ferreira avisou que não irá abrir mão de nenhuma das 3 competições. É claro que não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está em primeiro. Portanto, o Palmeiras vem aí com força total, tá? Quase total, porque o Barbosa não atuará. Tirando o Barbosa, o Palmeiras vem com tudo para cima do Fluminense. Ó, a possível escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo. Alan, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o time do Palmeiras para enfrentar o Fluminense no Maracanã. E para vocês verem, né, como são as coisas, Arias vai enfrentar o Fluminense pela primeira vez no Maracanã. E a última vez que o Fluminense venceu o Palmeiras dentro de casa, em 2024, nós vencemos justamente com o gol do John Arias, né? Alguns diriam que o futebol é dinâmico. O que vocês acham? Continuando, pessoal, nas últimas 5 partidas, o Palmeiras tem 3 vitórias, 1 derrota contra o Atlético Mineiro e 1 empate. Falei para vocês do empate contra o Internacional em casa. O artilheiro do Palmeiras no ano e no Campeonato Brasileiro é o Flaco Lopes. Flaco Lopes, atacante que evoluiu muito ali sob o comando do Abel Ferreira, né? É um jogador alto, portanto o Fluminense precisa tomar cuidado com essas bolas cruzadas na área, né? E tanto por cima como por baixo. A gente vê aqui que ele também tem uma boa chegada na área quando essa bola vem cruzada por baixo, né? Essa bola que vem cruzada para trás. Então o Fluminense tem que ficar bem ligado hoje com o Flaco Lopes, que é o atacante mais perigoso da equipe do Palmeiras no ano de 2026. Né? O Vitor Roque, que também é um atacante de muita qualidade, tá voltando de lesão, né? Ainda não tá 100%. Então quem tá realmente num ritmo muito bom é o argentino Flaco Lopes, meus amigos. E o Fluminense, né? Como que vem o Fluminense para essa partida contra o Palmeiras? Vai ser o nosso primeiro jogo sem Luiz Beldia à beira do campo, né? Luiz Beldia demitido, e o Marcão vai dirigir o time contra o Palmeiras e provavelmente dirigirá o time contra o Independente Rivadavia fora de casa. A princípio, eu pensei que o Fluminense fosse poupar o time titular justamente para essa partida decisiva contra a equipe argentina pela Copa Libertadores, mas, segundo o GE, não é o que vai acontecer, tá, pessoal? Então, Palmeiras e Fluminense, né, as duas equipes, apesar dos jogos decisivos válidos pela Copa Libertadores, vão com força máxima. O Fluminense vai quase com força máxima. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a escalação do Fluminense por aqui. Como vocês já sabem, o Fluminense virou o empatanense, né? O Fluminense só empata. E nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou. Isso mesmo, o Fluminense não vence já há bastante tempo. Para vocês terem uma noção, a última vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi no dia 16 de maio contra o São Paulo. Jogo em que o Fluminense venceu por 2-1, com gols de JK, saudades do JK, e Canóbio. Então o Fluminense tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro contra o líder da competição. Apesar desses constantes empates, o Fluminense segue na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos. Tá? E o Fluminense precisa vencer o Palmeiras para tentar diminuir a distância que existe de 13 pontos para o líder do Brasileirão.
Vamos dar uma olhada aqui na nossa escalação, na provável escalação do Fluminense contra a equipe do Palmeiras. O Fluminense vem com Fábio, Guga, Igor Rabelo, Gemes e René. Então aqui na zaga a gente vê que o Fluminense vai jogar com a zaga reserva, porque Thiago Silva será poupado para a partida da próxima terça-feira e o Ignacio está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Então iremos de Igor Rabelo e Gemes no miolo de zaga. Meio de campo com Martinelli, Hércules e Ganso. Paulo Henrique Ganso volta a ser titular no Campeonato Brasileiro. Já havia sido assim na última rodada contra o Botafogo. E no ataque teremos Canóbio, Soteldo e Hulk. Soteldo aparentemente ganha a vaga ali no ataque do Fluminense, é titular mais uma vez. Né? E o Fluminense já enfrentou o Palmeiras esse ano, né, no jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e foi um jogão de bola. Não sei se vocês lembram, né? O Fluminense acaba perdendo a partida por 2-1. O Fluminense tem um início de jogo ali que leva 2 gols rapidamente, e depois as coisas ficam difíceis, mas mesmo assim, naquela oportunidade, o Fluminense faz uma boa partida e empilha oportunidades de gol. A gente faz ali o nosso gol com o Lúcio Acosta, mas o Fluminense, após isso, empilha oportunidades de gol, manda a bola na trave, o goleiro do Palmeiras faz grandes defesas. Então o Fluminense, apesar da derrota, fez um excelente jogo no primeiro turno. Foi justamente naquele período em que o Fluminense vinha muito bem, né? Os jogadores estavam jogando pra caramba. É um Fluminense que infelizmente se perdeu durante a temporada. Há quanto tempo a gente não vê esse Fluminense da partida contra o Palmeiras, né? Infelizmente, há bastante tempo. A última notícia aqui, pessoal, fica por conta de uma polêmica que rolou essa semana. Ontem o PVC, né, numa matéria publicada no UOL, trouxe a seguinte informação, ó. Riquelme não deve ser relacionado pelo Fluminense para o jogo contra o Palmeiras neste sábado pelo Brasileirão, após ter postado emojis de mãos juntas em sinal de agradecimento, comentando a demissão de Luiz Beldia. Sua manifestação não foi bem recebida por seus colegas no vestiário. Então, meus amigos, o Riquelme aparentemente está fora do jogo contra o Palmeiras, porque ele postou uma mãozinha, não sei se foi junto ou se foi assim, na postagem que anunciava a demissão do Luiz Beldia. Eu fico imaginando, assim, o Fluminense hoje tem tanta coisa para se preocupar, né? A gente tem tantas preocupações, o time tá afundando, né? A gente não joga bola há meses. E os caras estão preocupados com um emojizinho em rede social. Eu, sinceramente, não consigo entender isso, pessoal. Não consigo entender. Né? O navio tá afundando e os caras estão preocupados com o pratinho que quebrou dentro da cozinha. Pô, tá de sacanagem, né? Isso aqui tem que ser preocupação do elenco do Fluminense. O elenco do Fluminense tem que se preocupar em jogar bola, bicho. Tem jogador que não consegue matar uma bola. Pô, enfim. Alegria, gente. Alegria, felicidade. Vamos pra cima do Palmeiras hoje, né? Vamos ver se o marconismo entra em campo e a gente consegue, enfim, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Seria uma vitória para dar moral ao Fluminense, uma vitória contra o líder do campeonato, né? Para aumentar aí a nossa confiança, para que a gente faça também uma grande partida contra o Independente Rivadavia na próxima terça-feira. Galera, sempre bom estar aqui com vocês, tá? Um grande abraço a todos. Deixa o like. Muito importante que você deixe o like por aqui. Inscreva-se também no canal e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, galera? Tamo junto. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.